que a gente ia viver no mundo, Glória a Deus. que ia conhecer o mundo, haveria muitas aflições no mundo. Ele não nos prometeu vida boa. Em nenhum momento dos evangelhos você vê Jesus prometendo aos seus discípulos que eles teriam vida boa na terra. Ao contrário, ele ensinou os seus discípulos a andar nos seus caminhos. Ele ensinou os seus discípulos a guardar a sua palavra. Ele ensinou os seus discípulos a se preparar para a volta dele. Ele ensinou os seus discípulos para cuidar uns dos outros, para amar uns aos outros. Ele ensinou os seus discípulos para que os seus discípulos pudessem ir para todo mundo e pregar as boas novas de salvação. Então, e quais são as boas novas de salvação? Que ele veio ao mundo para salvar a humanidade da condenação de morte eterna, que já estava determinada, por ocasião do pecado, para todas as pessoas que nascessem a partir de Adão, que estavam todos debaixo da mesma condenação. E quem está condenado, está indo caminhando para a morte, deseja que haja um momento salvador em sua vida. Se houvesse, eu fico imaginando aqueles homens que estão nas prisões, dos países que têm a condenação de morte, pena de morte. Quantos deles que foram acusados e tiveram pena de morte, que não eram culpados, mas eram inocentes, e até menos culpados, porque Jesus não veio salvar só os inocentes, mas os culpados também, principalmente os culpados, todos estavam culpados, mesmo os mais inocentes, estavam culpados diante de Deus por ocasião do pecado. E você imagina que este prisioneiro que está nos dias de ir, para. Deixa isso aí, depois a gente arruma. Então, estamos chegando os dias que precedem o dia da sua morte, e de repente toca o telefone, e o governador do estado foi lá e deu a ele uma anistia para que ele fosse liberto da morte, da sentença de morte. Quantos de nós já viu, inclusive, alguns filmes, porque eu não vi exatamente alguém que estava lá, mas nós vimos várias narrativas, nós vimos jornais, noticiários, de que estava lá para ir para a condenação, para ir para a cadeira elétrica ou para injeção letal, e de repente o telefone tocou, testemunhos já ouvimos disso, e ele recebe a anistia. A alegria que transborda o coração daquele que está sendo liberado. Assim somos nós, deveríamos ser assim, porque todos nós estamos no mesmo corredor, estamos no mesmo corredor da morte. E não era por injeção letal e nem por cadeira elétrica, mas era fogo eterno. Fogo eterno. E Jesus veio agora como nosso Salvador e se entrega ali no nosso lugar. Espera aí, Pai, eu vou pagar a pena por ele. Eu vou pagar a pena. Eu vou sofrer no lugar dele, para que eles tenham vida. Ele é o nosso Salvador. Ele veio para nos salvar do pecado, da injustiça e do juízo. Então, as boas novas que devemos pegar é exatamente essa: que ele veio salvar o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não existe outro evangelho, gente. Não existe boa vida no evangelho. Não existe o fato de ser crente que tem boa vida, não. Jesus, no mundo que vocês estão, vocês vão ter a vida. Se eu que sou o vosso Senhor fui perseguido, se eu que sou o Senhor, mestre de vocês, sou perseguido, quanto mais vocês. Mas alegrem-se quando vocês forem perseguidos, porque há um tesouro
guardado para vocês no céu. Aleluia. É desse tesouro que eu estou atrás, gente. Eu não quero outro tesouro, não. Eu sei que tem que viver essa vida aqui. E a gente sabe que está difícil viver essa vida aqui. Estava conversando com a minha esposa hoje. Mas ela é rápida. Ela é passageira, gente. Esses dias aí a gente estava no ano novo. Já passou o novo, está chegando no carnaval, e assim vai. E vai chegar uma hora que o trem que você está ali vai parar na estação e vai chegar outra hora do desfile. E você desce ao fim. Ou então Jesus vem arrebatar o seu trem. E aqueles que estiverem prontos e preparados vão subir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se estiverem esperando, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que não está esperando Jesus, não. Estou esperando Jesus. Aquele Jesus que é bonzinho, aquele Jesus que dá, que cura, sim, que cura, que abençoa, aquele Jesus que cura, que abençoa. Ele está querendo um Jesus que faz prosperar. Ele está querendo um Jesus até mesmo que expulsa o demônio, que cura as feridas, as doenças, tudo aquilo que incomoda e que tira o prazer da vida terrena. Mas eu estou procurando Jesus que salva e liberta do pecado. Sabe? Jesus, ele faz tudo isso. Ele cura, ele liberta o cativo, ele cura o doente, ele também faz a gente prosperar. Agora, existe uma condição fundamental para que a bênção do Senhor seja sobre nós de maneira abundante. Glória a Deus. E Aleluia. quando a gente fala de bênção abundante, a gente fala de presença de Deus. As demais coisas, como ele mesmo disse. Não sou eu que estou dizendo, Jesus disse: vos serão acrescentados. Mas a gente precisa prestar atenção na palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz a respeito da nossa vida, da nossa caminhada com Deus. Ontem lá no culto, o pastor José estava ministrando e eu comecei a ouvir e comecei a pensar a respeito de algumas coisas que ele estava dizendo. Quando os discípulos perguntam e uns aos outros, não para Jesus, mas perguntam uns para os outros: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Sabe o que eu pensei lá? Olha, o vento e o mar são prontos para obedecer. Na mesma hora, obedece. Sabe quem não obedece? Aqueles que foram salvos por Jesus. Não é só nesse momento que Jesus dá ordem para o vento. Jesus dá ordem para os demônios. E não fica lá sacudindo o demônio para lá e para cá, não. Ele simplesmente sai dele. Sai dele. Teve aquele que tinha legião, que é o Gadareno. Ele diz: olha, não manda a gente para o abismo. Não manda a gente para o abismo. Deixa a gente ir para esse precipício. E ele então dá a ordem e eles ouvem. Então, veja que eles perguntam: quem é esse que eles estão falando? Olha só o que eles estão falando. Eles estão falando, não estão olhando para eles mesmos. Quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Mas eles não tinham obedecido à voz do Senhor, dizendo: olha, vamos para o outro lado. Só que eu quero falar para você o seguinte: no caminho da obediência tem alguns percalços no caminho, tem algumas dificuldades no caminho. Verdade, meu Deus. Fala na terra, Jesus. Somos provados para obedecer, a gente precisa ser provados em situações para ser obediente a Deus em meio a ela. Senão não é obediência. Não é obediência. Eu vou ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 22. Deus coloca a palavra
tua parentela. Glória a Deus. Vai para o lugar onde eu tenho te ordenado, preparado para você. Em primeiro lugar, ele não obedeceu de imediato ao Senhor. Ele esperou Terá morrer. Ele esperou que o pai dele morresse. Depois que o pai morreu, Deus sai por dentro da sua parentela. É isso? Ele pega e vai agora pegar as coisas dele e viajar com a esposa Sara, que era Sarai. Nessa época ele não tinha mudado de nome. Ele pega a esposa, pega lá tudo que ele tem e sai. Antes disso ele pega um parente dele, Ló, e leva com ele, desobedeceu. A consequência da desobediência vem lá na frente. Não vem? Vem lá na frente. Quando ele sai então com Ló, sai com toda a família, diz a palavra do Senhor que houve fome na terra. Deus disse para ele, para que ele não fosse para outro lugar, não dizer para a terra que Deus preparou. E ele fez o quê? Desceu para o Egito. Quando ele desce para o Egito, chega lá no Egito, o faraó cobiçou a esposa dele. Ele tem um outro gesto de desobediência. Que mulher linda essa aí, hein? Que está com você aí. É minha irmã. Outro gesto de desobediência. Meu Deus, aleluia, Jesus. Mentiu. E aí, o faraó pega a Sarai, que é a esposa dele, e leva para o harém dele. A Bíblia não diz o que aconteceu. Há muitas conjecturas que é até possível de que o faraó tenha possuído a Sarai. Isso é conjectura. A Bíblia não relata isso, então não podemos afirmar. Muitos pastores, muitos aí dizem isso, mas eu não vou afirmar na câmera de hoje. Então, o sem a presença, a companhia do seu esposo, enquanto esteve no Egito, até que Deus deu um sonho para Faraó. E aí esse Faraó falou: o que você fez, rapaz? Começou a ter doença com a sucessão. E aí, o que é que você fez para a gente? Você não podia ter dito que era sua mulher? Você disse que era sua irmã. Outra prova, ele sai de lá, ainda abençoado, né? O faraó ainda deu uns beijos para ele, algumas bênçãos lá na terra, e ele sai. Vou falar uma coisa para vocês: muitas vezes a gente sai de um lugar para o outro, estando desobediente, mas não significa que a gente vai sair. Muitas vezes você pode não sair com a mão na frente ou atrás. A gente às vezes acaba entrando muito canto, saber que fizemos errado, mas Deus abençoou. Não, aquilo é pura consequência do caminho que você está trilhando. Mas a verdadeira bênção do Senhor, a maior bênção do Senhor é a presença dele. Vocês sabem quantos anos Deus ficou sem falar com Abraão? Por causa da desobediência dele? 13 anos. 13 anos. Filho. Gente, é muito tempo. A consequência é terrível. Não só isso, ele chega de novo a Abimeleque, que era um rei, também viu a esposa dele despossuída. E ele também diz de novo que era a irmã dele. Novamente, quando ele vê ela brincando com ele, lá falou: o que é isso? Você é mulher dele, né? Eu acho que brincando, ele devia estar acariciando ela, devia estar dando uma toquinha na rocinha dela e acariciando ela. E aí ele viu, falou: o que ele chamou ele lá? E falou: isso aí não é sua irmã, não, cara, isso é sua esposa, né? Mas eu fiquei com medo de que você nos matasse. Então ele disse que era minha irmã, a mesma palavra que ele falou para o faraó. Ele continuou, persistiu no. Deus tinha dado uma promessa para Abraão. Eu estou enganando. Deus tinha dado uma promessa para Abraão, que ia dar para ele, que ia fazer dele uma grande nação. E dele, glória a Deus, aleluia, Jesus. E
que Sarai ele ia fazer, o filho legítimo dele ia ser poderoso na terra, uma grande nação, e disse assim: olha para o céu, ponto, não dá para contar. Não dá para contar a areia do mar, são assim que serão os teus filhos. E aí ele entra num outro caminho. Ao invés de ouvir Deus, ele ouve a mulher. Quem sabe Deus, né? Ele falou que vai te dar o herdeiro, quem sabe? Não, é do meu ventre, mas do ventre da minha serva egípcia. Egípcia. Não era nem judia, né? Hebreia. Não era nem hebreia. Egípcia. Vocês acham que ia sair alguma coisa como herança de Deus? Que era uma mistura de raça. Você acha que Deus ia aprovar? Deus permitiu. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Jesus. Para na serra, papai. Deus nos permite que a gente escolha os nossos caminhos. A gente escolha ser obediente de maneira esqueci o termo, mas que a gente obedeça piamente a ordem do Senhor e não volte atrás e seja rígido na obediência. Mas não, ela fala com ele, e aí ele fala assim: faz o seguinte, toma minha serva. Toma minha serva. Aí você pode ser que ele tomou Agar, e aí nasceu Ismael. Ele era Abraão. Deus tinha dado a promessa que sairia dele e de Sara. Lá na frente, ali ia ser instituído os hebreus. Porque é o seguinte: Abraão era descendente de Sem, o semita. E Agar não era da geração de Sem. Por isso, os hebreus vieram do semita. Lá na frente ia haver aquela mistura. Aí nasce Ismael. E aí começa a gerar um conflito dentro de casa. Porque Sara não tinha filho. E Abraão agora está dando atenção ao Ismael. Depois de tudo isso, 25 anos ele sofreu. 25 anos ele esperou. Quando já não havia mais condições de iluminar. Quando não havia mais nenhuma possibilidade de gerar filhos, tanto Abraão quando Sara tinha 90 anos, agora 100 anos, Deus vem até ele e faz uma nova aliança com ele. E fala: que um ano você estará com o filho segundo. Meu Deus, aleluia, Jesus. E você vai dar o nome dele. Aí a Sara, ouvindo ali o anjo falar, o Senhor foi pessoalmente falar com ele, o anjo do Senhor foi falar com ele. E ela dá um sorrisinho lá dentro. Mas que parei, alguma coisa com os olhos de Deus. Porque ela riu, você vai dar o nome dele de Isaac. Depois daí, Abraão nunca mais errou. Nunca mais obedeceu. E ele começou então a desfrutar o resultado da espera, da bênção de Deus sobre a vida dele, que era o filho dele. Mas quando chega aos 12 anos de idade, no capítulo 22, diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: ele aqui. Então disse Deus: toma o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Tem um detalhe que eu vou falar para vocês aqui. Deus permitiu, e era propósito de Deus, que Ismael fosse mandado embora. Porque senão ia atrapalhar o propósito de Deus. E quando ele não mandou ele embora, Deus
Deus não veio com a promessa para Abraão, sabe? Enquanto a desobediência estiver presente, enquanto a gente não rechaçar, ainda há obstáculos para que Deus possa nos ajudar. Ele fala, então sacrifique ali como holocausto, num dos montes que eu indicarei. E na manhã seguinte, Abraão levantou e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia, Abraão olhou e viu o lugar como disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento. Então eu e o rapaz, vamos lá, depois de adorarmos, vamos voltar. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. Glória a Deus, meu Deus. Aleluia, Jesus. A lenha representa a cruz. Deus maravilhoso. Amém? Representa a cruz. Ele mesmo levou as brasas do fogo, que é purificação. Você ser purificado, queimado, e a faca é morte. O sacrifício não pode ser aceito sem morte, sem morte. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a Abraão: pai, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Ele perguntou: as brasas e a lista, mas onde está o cordeiro para o local? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o local. Tem uma versão, a outra versão diz o seguinte: Deus para si proverá. Muitas vezes nós falamos assim, que Deus provê para nós. Não, Deus proveu para ele. Ele estava dizendo o seguinte: Deus proverá para si o cordeiro. Qual foi o cordeiro que foi provido para Deus? Jesus Cristo. Quando ele fala exatamente isso aqui, quando ele fala Deus proverá para si o cordeiro, ele está profetizando que Deus vai prover para ele um cordeiro que vai ser sacrificado, morto, para a expiação do pecado de toda a humanidade. Aleluia. Aí Deus então diz: olha, Deus mesmo vai prover o cordeiro para o local. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar onde Deus havia indicado, Abraão conseguiu montar sobre ele, arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor clamou do céu e disse: Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Respondeu: não toque no rapaz, não lhes faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu o camelo preso pelo chifre do arbusto. Foi pegado e sacrificou como holocausto em lugar de sacrifício. Tinha que haver um sacrifício. Glória a Deus. Tinha que haver um sacrifício. Abraão deu o nome daquele lugar do Senhor proverá. Glória a Deus. O monte do Senhor, sim. O monte do Senhor, olha como é que é o significado. O monte do Senhor sim proverá. Sim proverá. Por muitos anos eu fiquei pensando assim, né? Falar, Deus, claro que ele proveu. Antes de prover para nós, ele proveu para si mesmo. Glória a Deus. E essa confiança que nós temos, que ele, como proveu para si, ele proveu para nós também a nossa redenção. Glória a Deus. Pela segunda vez o anjo chamou Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor. Olha agora o resultado da obediência. Olha o resultado que Deus está dizendo para todos nós, não é só para Abraão. Ele fala assim: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que te abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia do mar, e
da praia do mar, de sua descendência, conquistará a cidade, diz que lhes foram inimigo. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Olha só o resultado da ação de Abraão. Porque você, olha só essa palavra, gente. Porque você me obedeceu. Quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Nós? Não. Sabe, os animais obedecem. Vê? Daniel estava na cova do leão. O leãozão lá, quando botou lá o Daniel lá, o rei, colocou o Daniel na cova, o estômago dos leões estavam roncando, estavam famintos. Opa, lá veio o petisco. E veio o Senhor e falou assim: fecha a boca. Glória a Deus, meu Deus. Aleluia, Jesus. E eles fizeram o quê? Obedeceram. A Bíblia diz que Deus fechou a boca do leão. Bastava olhar no Deus, eles obedeciam. Porque Deus é assim, gente. Um olhar, apenas um olhar. A Bíblia. Eu lembro que nós assistimos um filme bem duro, de uma maneira maravilhosa. Quando teve um dos homens, dos escravos que está sendo preso lá pelos soldados romanos, ele cai no chão, e quando ele cai no chão, Jesus então pega a água e vem dar água na boca daquele homem sedento, daquele prisioneiro. E aí o guarda vem para cima de Jesus para repreendê-lo. Ele simplesmente levanta e olha para ele. Só olha. Ó. Porque só o olhar dele é o suficiente para a gente obedecer. Mas Deus espera que a gente escolha. Ele não quer nos olhar de maneira fulminante, não. Ele quer que a gente tenha, veja só, ele manda para o mar obedece, ele manda para os ventos, o vento obedece, ele manda os animais obedecem. Agora, eles não têm escolha, mas nós temos escolha. Deus então nos ordena e nós escolhemos não obedecer. Como Abraão, aqui eu citei para vocês um exemplo de alguém que é chamado pai da fé, que é aquele que é exemplo de um dos heróis da fé, e ele é herói da fé. Ele creu contra a esperança, porque quando não havia possibilidade alguma, este mesmo Deus, que tem poder de fazer jorrar água da rocha, fez com que aquele ventre, aquele útero que estava murcho, voltasse a ter vida, e aquele homem que já não tinha mais testosterona, jorrasse para fora a testosterona. Glória a Deus. Aleluia. Gerar um filho. E você sabe que Abraão, depois ainda, viveu mais 87 anos. Depois, curtiu bastante o seu filho Isaac. Porque Deus lhe deu vigor, tanto para ele quanto para Sara. Porque Deus é Deus, Ele pode todas as coisas. Agora, qual é a dificuldade que nós temos para obedecer ao Senhor? Eu disse que o caminho da obediência ele precede da prova. Ou seja, quando Deus ordena, Ele coloca a gente à prova. Quando nós pegamos a palavra do Senhor, nos convertemos no nosso caminho, recebemos Jesus como Salvador, aqui está a palavra que nos ensina de como nós devemos andar. E aí, nós lemos a palavra, que bonito, que legal, santidade, vou buscar santidade, eu vou andar em santidade. Então, você vai andar em santidade sim, porque eu vou te colocar à prova. As suas palavras de obediência eu vou colocar à prova, para ver se realmente te obedece. Veja que quando Deus deu a ordem para Abraão, ele não retornou. Pensa você, gente. Pensa você. Ele espera um filho durante 25 anos. Deus lhe dá um filho. E você só tem aquilo. Então Deus chama você e fala: mata ele.
menos você está fazendo. Ou pelo menos você diz assim: peraí, Senhor, o Senhor fez uma aliança comigo. O Senhor falou que, mas você está pedindo para eu matar ele. Abraão fez isso. Ele obedeceu porque ele aprendeu a conhecer Deus. Sabia que Deus é onipotente. Tem todo o poder do céu e na terra. Poder de vida e poder de morte. Tanto é que ele diz assim: ó, fica aqui, fulano, e nós vamos lá adorar a Deus e vamos voltar. Ele declarou que ele ia lá e ia voltar com os filhos. Não sabia como, mas ele cria no poder de Deus. Ele cria que na obediência existe um grande resultado. Existe o resultado da bênção do Senhor e que ele é recíproco com a nossa obediência. E ele providencia até outra maneira de que o sacrifício seja cumprido, porque o sacrifício tinha que ser cumprido. Ele deu a ordem foi obedecida. Então ele tinha que oferecer o sacrifício, tanto é que ele antes, e nós devemos fazer isso antes, quando vamos obedecer a Deus, primeiro nós devemos preparar o altar, devemos preparar o altar da nossa vida, da nossa casa, para sacrificar a Deus a nossa vida. Verdade, Jesus. A forma, meu Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eu fiquei maravilhado com isso aqui, porque eu comecei a pensar, comecei a meditar. Falei: meu Deus, eu não olhei para os outros, eu olhei para mim. Eu sou mais importante para Deus do que o vento. Eu sou mais importante do que o mar, porque na eternidade o mar nem vai existir. Nem vai existir o mar. A Bíblia, lá no livro, o mar já não existe mais. Mas tem o rio da vida. Agora eu sou mais importante. Sabe por que eu sou mais importante, gente? Porque Deus amou a mim e a você de tal maneira que Ele se ofereceu a si mesmo no Calvário, na cruz, foi humilhado, foi como Deus, Ele foi humilhado, Ele abriu mão de sua glória. E foi exposto, porque ele foi exposto no mais alto lugar, onde todo mundo podia ver, e ver, dizer: ah, está vendo o rei de Deus, está vendo aquele que pregava a palavra de Deus, está lá, palavra de vida eterna, está lá, está morto. Mas ele, no final do terceiro dia, ele tinha o poder da vida e da morte. Ele tem o poder da vida e da morte. Ele não sabia que ao terceiro dia as tumbas a tumba ia se abrir e Jesus ia sair da tumba. Ressurreto. Glória a Deus, louvado a Deus. Abraão volta, mas ele foi obediente. E eu digo para vocês o seguinte: na nossa vida, Deus nos deu a orientação e instrução que todos nós precisamos. Se a gente quer ir para o céu, Jesus diz como a gente deve fazer. Ele falou como a gente deve fazer. Quem quer ir para o céu? Eu quero. Glória a Deus. Mas ele disse assim: quem quiser vir após mim. Porque ele passou junto com os discípulos, mesmo depois de ressurreto, ficou com os discípulos, comeu com eles, né? Bateu papo com eles, né? Abençoou o pão lá, os dois discípulos Emaús, mas depois ele foi assunto ao Senhor e falou: quem quiser vir após mim. Ó, porque não é só após mim, na terra não existe. Tem muita gente que está indo querendo ir após Jesus na terra. Está sendo passado pelo processo. Tem que haver sacrifícios. Ele pode prover a bênção da salvação para todos nós. Ele proveu para nós a salvação.
Porque a provisão que ele está dando aqui foi a forma que o Senhor salvou o filho de Abraão. Ele salvou Abraão da dor, do sofrimento, de ter que fincar a faca no seu próprio filho. Mas ele amou mais a Deus do que o seu próprio filho. Gente, glória a Deus, aleluia. Mais, ele amou mais a Deus do que o seu próprio filho. Não negou a Deus aquilo que ele mais amava. Que ele mais amava. Glória a Aquilo Deus. era resultado da promessa de Deus. E Deus me dá agora essa promessa. Dá para mim essa promessa. Então ele vai lá, toma Deus. Olha, se comove, toma de volta. Está aqui o sacrifício. Mas tem que haver o sacrifício. Glória a Deus. Tem que haver o sacrifício. Para desfrutar da bênção de Deus. Depois ele dá a promessa para Abraão. E depois disso, Abraão foi numeroso na terra. Mesmo quando ele já tinha, quando ele morreu, foi 187 anos, 5 ou 7, já tinha um grande povo. Ele já era um grande povo quando ele morreu. E a Bíblia diz que ele não viu a sua prosperidade. Mas, com certeza, quando ele chegou lá na glória, Deus estava ele teve a visão quando chegou na Deus. Deus disse para ele, como ele quer dizer para todos nós: bem está no céu, fiel, no pouco fosse fiel. Glória a Deus. No mundo, Aleluia, Jesus. te comer. Aleluia. Vamos cair. Deus maravilhoso. Caminho da obediência. Quando nós recebemos a instrução de Deus para obedecer e andar no caminho, temos que saber que o nosso caminho de instrução da obediência vai haver dificuldade, vai haver luta, para que a gente possa mostrar a nossa escolha de obedecer. Porque muitas vezes, pessoas, quando estão sofrendo revés, está caminhando na obediência até ali, não aguenta, fala, não vou mais, não vou fazer mais. Sabe? Se não vai fazer mais, é caminho de volta. Mas se perseverar para o fim, será? Aquele que perseverar para o fim. Perseverar para o fim do quê? Do caminho da obediência. Sabe, irmão? Obediência e fé, elas caminham junto. Porque quando eu obedeço, eu estou obedecendo que eu tenho fé, que eu creio no que Deus disse para Deus viver. Deus te mandou para cá, Deus te disse para fazer, você tem que fazer, não faça. Obedeça. Se você começar a olhar para as dificuldades, para as situações que estão no seu caminho, saiba que todas elas é permitida por Deus para que você possa provar a sua obediência e a sua fidelidade para com Ele. Isso é bom para nós também, porque nós vivemos um momento de grande dificuldade, como igreja, como povo, como pessoa, como país. Deus nos permite passar pela prova, a prova da obediência, para que a provisão de Deus venha. Você crê nisso? Então, a provisão de Deus vem. Até a provisão chegar, nós temos que ser provados. Glória a Deus, aleluia. Tá, querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus amado, por sua palavra. Obrigado, Senhor, por tua presença. Obrigado por este culto. Que o Senhor está presente. E que nós viemos aqui para te adorar. Claro que nos falta dos nossos irmãos, como a Bruna que foi aqui, como outros irmãos que não estão aqui. Sentimos falta. Tem uns que por escolha não quiseram vir, tem outros por circunstâncias não puderam vir. Seja como for, o Senhor conhece cada coração e cada vida. Tá? Então, Senhor, sentimos falta, mas Deus, isso não nos impede. Nós estamos na tua presença, desfrutar da tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Eu, como sempre digo, em todas as reuniões que a gente
fazer lá em São Paulo, principalmente, gente, só come do bolo quem vai na festa. Aleluia, Jesus. Quem não vai na festa, fica só sabendo. Tinha um bolo com chantilly. Meu Deus. Aleluia, Jesus. De leite moço, sei lá, amêndoas, maravilhoso, é mesmo, mas estou até salivando, você não estava lá. Tinha uma picante lá. Só vai quando é picante e vai na festa. Verdade. Só é abençoado quem vai no lugar da bênção. Amém? Deus abençoe. Se você tiver a oportunidade de ofertar, faça isso. Faça essa escolha. Tem Pix, tem também, se você já tem é muito difícil para nós, não é o nosso alvo, não é o nosso objetivo. Nós entendemos que essas coisas são escolhas, é voluntário, é de coração. Aqueles que veem na obra como algo importante. Deus maravilhoso. Amém? Deus abençoe. Pegue sua mão no céu. A graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador. Esteja sempre presente em sua vida, meu irmão. Que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, venha transbordar em sua vida, sobre a sua vida e em sua vida, para que outros possam desfrutar desse amor. E que o Espírito Santo de Deus, Consolador, te console nos dias da sua vida e que te use para consolar todos aqueles que necessitam de consolo para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus abençoe. Terça-feira nós estamos aqui às 20 horas, nosso culto de oração. Vou orar pela fé. Pelo nosso culto de oração, domingo que vem, mas é a Santa Ceia. Domingo que vem é a Santa Ceia. Então nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Pai, nós te agradecemos pelas ofertas, ó Deus, que você recebeu aqui nesta sessão, que o Senhor possa abençoar, fazer prosperar na vida de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Dê uma ótima semana. Glória a Deus. Deus abençoe. Terça temos que desligar, né? Estou indo aí desligar.